Néder Especial, um oferecimento Açaí no Ponto, Corte Estilo e Tecidos Alferes. Alô Piracicaba, alô região, começa mais um Néder Especial na tela da TVR e vejam como são as coisas. Eu conheci uma menina que precisava de dinheiro para ir fazer um curso de balé nos Estados Unidos. Ela era de família pobre, não tinha recursos. A sua mãe começou a fazer costuras para fora, começou a fazer faxina em algumas casas, começou a vender alguns pertences, alguns bens pessoais. Com muito esforço, conseguiram arrumar dinheiro para mandar a menina fazer o curso de balé que ela tanto esperava e tanto queria nos Estados Unidos. Ela tinha sido aprovada em um curso nos Estados Unidos e, para seguir a sua carreira, não podia perder essa oportunidade. Só que tinha custos elevados e a família teve que ter muito sacrifício, muita força de vontade e de determinação para realizar o sonho da menina. Essa semana eu vi também uma reportagem de uma família inteira que mora no interior de Alagoas e que tem que vir para a capital Maceió todos os dias para poder trabalhar, para poder produzir o sustento do dia a dia. Essa família vem de canoa diariamente, atravessando o rio e vindo para a civilização alagoana para poder ganhar o seu dinheiro e fazer o seu sustento. Quanto sacrifício e quanta gente lutando e trabalhando cada vez mais. Não é de hoje que nós vimos muitos atletas que têm deficiências físicas, são aqueles que são jogadores de basquete nas cadeiras de roda, aqueles que jogam tênis de mesa em cadeiras de roda, são chamados para-atletas, que às vezes não têm o apoio necessário para poder desenvolver as suas aptidões. E quantos cantores e cantoras espalhados nas periferias do Brasil não existem, à espera de uma oportunidade? Não conseguem ir nos programas de calouros, hoje em dia muito escassos na TV brasileira, quando lançam algum CD ou quando fazem alguma gravação independente, não conseguem espaço nas rádios, às vezes têm que fazer grandes sacrifícios para poder bancar a própria divulgação dos seus trabalhos. E quantos artistas pelas ruas das cidades brasileiras, fazendo ali aqueles espetáculos circenses nos faróis, nos semáforos, aguardando uma oportunidade de poderem ter a vida alterada através de um convite, através de um investimento. Quantos artistas estão atrás de escritores poderosos que fazem histórias maravilhosas, fazem roteiros de filmes, fazem novelas sensacionais, fazem poesias, fazem contos, fazem romances, mas não têm dinheiro para publicar os seus livros. Não têm dinheiro para conseguir ir até uma grande emissora de TV e oferecer as suas histórias. Não têm amigos nem pessoas relacionadas na alta sociedade ou nos altos poderes públicos para poder ter aí uma indicação. O que eu quero dizer é que quanta gente talentosa tem nesse Brasil, mas não tem a oportunidade de mostrar o seu talento e nem tem a oportunidade de conhecer alguém que patrocine esse talento. Diante de tudo isso, nós estamos vivendo num mar de insatisfação. Gente que ficou muito irritada com a extinção do Ministério da Cultura, mas que agora não mudou a sua irritação quando o Ministério da Cultura voltou a existir. Gente como Chico Santa Rita, não, Chico Santa Cruz. Eu não sei por que eu chamo esse cara de Chico Santa Rita.
Na semana passada eu errei aqui no programa, eu falei Chico Santa Rita, mas ele é Chico Santa Cruz, o vocalista da banda Detonautas. O Chico Santa Cruz, da banda Detonautas, ele levou R$1.086.000 para uma apresentação da sua banda, uma turnê por 25 cidades brasileiras. O Chico Santa Rita, que diferente de todas essas pessoas humildes, trabalhadoras que eu citei momentos atrás para você, fala mal da PM, fala mal do governo, tem ódio no coração e, infelizmente, não luta para que a sociedade seja de verdade fraterna e tolerante. O que dizer, então, desses jornalistas que ganham tanto dinheiro defendendo o governo, defendendo essa gente toda denunciada e já condenada pela opinião pública e, evidentemente, condenada também pela justiça? Tantos jornalistas honestos sendo taxados de golpistas por divulgarem as mazelas do governo Dilma. Eis que existe um chamado Luiz Nassif. Esse não denunciou mazela nenhuma, pelo contrário, esse disse que tudo que estava acontecendo era golpe e que Dilma era honesta e que o governo do PT também era honesto. Eis que se descobre que Luiz Nassif, o defensor de Dilma, lucra por ano R$761.000. Divida isso por 12, verba que vinha do governo federal. O que dizer então de um homem chamado Aderbal Freire Filho, que tem um programa na TV Brasil, empresa mantida, bancada, empresa que faz parte do governo, empresa estatal, TV estatal. Aderbal ganha R$68.000 por mês para fazer o seu programa. Mas com o Aderbal não dá para mexer. Ele tem contrato até o final do ano. O que dá é para saber como o Aderbal está lá ganhando todo esse dinheiro. O Aderbal é marido da atriz Marieta Severo, uma ferrenha defensora do PT, ferrenha defensora de Dilma Rousseff. Nada tem sido por acaso no mundo desde o início do universo. Nada é por acaso na política brasileira. Quem defende tem interesses. Interesses financeiros, interesses que estão acima da nação. É isso que mostra a mesquinhez de alguns artistas brasileiros que nunca foram a público para defender o Sistema Único de Saúde, a sua melhoria, nunca discutiram a falta de leitos hospitalares, a falta de equipamentos nos prontos-socorros do Brasil, nunca se preocuparam em discutir a pedofilia, os assassinatos a sangue frio, nunca se depararam com discussões para se reaver a questão ambiental no nosso Brasil, a luta pela dignidade, o restabelecimento da economia, o combate aos grandes índices de desemprego que já batem na casa dos 11 milhões de trabalhadores desempregados. Não, eles não se preocupam com nada disso. A preocupação deles é manter o projeto não ideológico, mas sim financeiro, que os mantém com muita grana no bolso, em detrimento dessa grande nação de gente competente, mas que, como disse no início do comentário, não tem estímulo e nem dinheiro para mostrar o seu talento. Que pena que essa gente que falou tanto em democracia, que falou tanto em governo dos trabalhadores, que falou tanto em justiça social, se limitou a governar para um grupo pequeno de pessoas, se limitou a não mexer em nada para que o país realmente ganhasse um novo aroma de democracia e de justiça. Que fique para a história, que fique para a lição de todos nós. E o programa de hoje volta a falar do Brasil que está tentando mais uma vez ser passado a limpo. Com a gente, o médico Alceu Lemos vai falar sobre a conjuntura atual da política brasileira. Dr. Alceu Lemos, médico, jornalista e que teve também uma participação muito importante nas manifestações populares
que aconteceram neste primeiro semestre de 2016. Portanto, fique ligado, fique ligada, o Néder Especial está no ar na tela da TVR. Natural, nutritivo, saboroso, mais de 56 combinações. Tá no ponto, açaí no ponto. Em Piracicaba, no Shopping Piracicaba. Em Limeira, no Limeira Shopping. Olha, estamos aqui com o Dr. Alceu de Lemos, uma pessoa que tem se dedicado de uma maneira muito forte à questão social, política da cidade, participou das manifestações pelo impeachment, junto com as organizações feitas pelo Movimento Brasil Livre, aqui da cidade. E nós estamos chegando a esse momento em que a avaliação do futuro do Brasil passa a ser realmente muito importante a partir de agora, porque o país precisa de respostas rápidas e principalmente na questão econômica, para dar estabilidade social, para voltar a gerar empregos, para voltar a estagnar essa recessão toda que nos abateu por muitos e muitos meses, doutor Alceu. Muito boa noite, prazer em tê-lo aqui com a gente. Boa noite, Alexandre, boa noite, amigos telespectadores da TVR. Muito obrigado pelo convite, Alexandre. E nós temos que aguardar esses próximos meses com o governo Temer, mas antes eu gostaria até de afirmar aos nossos telespectadores a respeito da constitucionalidade do processo, porque muita gente falando em golpe, esses artistas pregando golpe, passando um desconhecimento à nossa população. A Lei 1079, de abril de 1950, ela homologa esse processo do vice assumir como presidente. Então, Michel Temer, agora como presidente interino, e acreditamos que até final de agosto o Senado já resolva em sua votação, daí então nós acreditamos que o Brasil possa ter uma perspectiva melhor. Porque o que está acontecendo? Nós estamos com 11 milhões de desempregados nesse país. Muita coisa. É uma coisa difícil. Absurdo. O estado de São Paulo perdendo uma indústria por dia. É algo que nós nunca passamos por um processo igual a esse. Um desemprego em massa, sentimos bastante aqui em Piracicaba. Eu acredito que com essas formulações novas na política econômica, com Dr. Meirelles assumindo essa liderança, um homem de renome internacional, eu acredito que o Brasil possa, lá por setembro, outubro, começar a dar os primeiros passos para nós sairmos dessa estagnação. Doutor Alceu, o senhor participou das manifestações como tantos outros profissionais liberais, essas manifestações que culminaram favoráveis a esse impeachment que ocorreu e que ainda está em processo de tramitação. Nós entendemos que pela primeira vez pessoas que não são ligadas a partidos, a sindicatos, a movimentos de nenhuma espécie da área política brasileira foram às ruas de uma maneira muito forte pedindo o impeachment, pedindo a moralização da política brasileira de maneira geral. Esse foi um fato histórico, inédito, porque se esqueceram ou se esqueceu as bandeiras partidárias e todo mundo em prol de um Brasil mais limpo e mais ético foi às ruas. Essa lição, esse aprendizado tem que prosseguir para o presente e para o futuro. Alexandre, não tenha dúvida, esse processo que ocorreu, essa passagem da presidente Dilma agora para o nosso presidente Michel Temer, isso não tenha dúvida que todo esse processo, a participação popular de pessoas que nunca foram filiadas, em sua maioria que estavam às ruas, como eu nunca fui filiado a partido algum,
nós fomos para o bem do Brasil, vendo a situação que estava de desgoverno. E nós devemos a isso justamente a quê? A WhatsApp, a Facebook. São pessoas que se reuniram, passaram essas mensagens. Não houve uma liderança política atrás. Foi uma espontaneidade. Nós tivemos em Piracicaba, na última manifestação, quase 22 mil pessoas. Ninguém ligado a partido, todo mundo ali com bandeira do Brasil, enfim, empolgado por essas manifestações que surgiram através de Facebook e WhatsApp, principalmente, através de computador. Então, isso foi importantíssimo, foi a primeira vez. Nós tivemos algo similar na Primavera Árabe, que também foi acessada através de redes sociais. E tivemos agora no Brasil algo que todo mundo ficou espantado pelo número de pessoas que nunca saíram em nenhuma manifestação e foram dessa vez. Não pela imprensa convencional, não pela mídia tradicional, e sim pela presença de WhatsApp, de Facebook, principalmente. Agora, o senhor acredita que esse procedimento vai continuar? O povo vai continuar atento? O movimento das ruas vai prosseguir? Porque tem mais pessoas investigadas, se pede mais justiça e se pede mais moralização na coisa pública. Porque existem pessoas investigadas, ocupando cargos na Câmara dos Deputados, no Senado Federal, pessoas que podem até ocupar ministérios e que estão aí, ficha suja. Eu acredito muitíssimo que a pressão popular vai continuar, independentemente de estar lá Michel Temer, que é da chapa Dilma, ele apareceu no momento que quem votou em Dilma, ele também votou em Michel Temer, estava lá, quando ele acessou para votar. E não tenha dúvida que a pressão popular vai continuar existindo. Já houve algum recuo por parte do Temer, nesse sentido, por pressão popular. Foi até a questão do Ministério da Cultura, que queria fazer uma secretaria, voltou atrás. Nós tivemos uma pressão popular também muito grande, que correu através do próprio WhatsApp, através de Facebook, que foi a questão do Romero Jucá, não tenha dúvida. E os políticos hoje em dia estão de olho na mídia. Na mídia como um todo, não na mídia convencional, mas na mídia no global. E sem dúvida alguma as redes sociais, a internet, redes sociais, tudo isso deu um novo know-how a essa interpretação da notícia, dos fatos, né? Hoje nós temos um imediatismo de informação. Não tenha dúvida. Que não permite a manipulação, né? Nós já é tudo imediato, é tudo na hora. Assistimos à participação em rede social através da eleição de Obama. Foi um grande momento de inovação, né, do uso da mídia eletrônica. E assistimos aqui a participação popular intensa na maioria das cidades médias, nas capitais, pedindo o impeachment de Dilma. Nós teremos agora uma segunda e última votação pelo Senado Federal. Essa votação tem aí um prazo de até 6 meses do afastamento para ser feita. Deve acontecer antes desses 6 meses. Deve-se ter uma manutenção daquilo que foi votado na primeira vez ou pode ter surpresa? Eu não acredito em surpresa, porque o governo está instalado e eu acredito, na minha modesta maneira de ver a situação política, principalmente os petistas, estavam sabendo que a presidente, a ex-presidente, a presidente afastada, Dilma, ela não governava. Podemos fazer alguma projeção. O retorno de Dilma, como é que ela seria diante de um Congresso que precisa ter uma articulação? Se ela nunca articulou com o Congresso, há necessidade nessa democracia nossa, a democracia ocidental, da participação. É um presidencialismo de coalizão. Há necessidade da participação do Congresso. Então, eu não tenho dúvida que o Senado vai aprovar Michel Temer como presidente e nós vamos com Michel Temer até dezembro de 2018, Alexandre. Olha, o doutor Alceu é médico psiquiatra, consagrado, conhecidíssimo, é jornalista profissional
e também uma das pessoas atuantes nessa formação política de milhões de pessoas, porque, a exemplo de milhões de brasileiros, ele também orientou, participou das manifestações, utilizou as redes sociais para dar as suas opiniões, para emitir os seus pensamentos. Tudo isso é importante nesse Brasil atual, que descobriu a democracia das redes sociais e, acima de tudo, a volta do direito de eleger, mas também de questionar e de exigir o impeachment daqueles políticos que, porventura, não honrem o mandato para que foram eleitos. Muito se comentou, se debateu, se criticou a postura da política externa brasileira nos tempos de Dilma Rousseff. Essa relação com Cuba, com a Venezuela, com o Uruguai, com a Bolívia, com países do continente africano. Essa é uma referência diferenciada que o governo Temer pode dar? E até que ponto isso já mexeu com a relação do Brasil com países do primeiro mundo? Meu caro Alexandre, a política externa, ao meu ver, ela tem um aspecto ideológico. Então, o relacionamento do Brasil com países do Cone Sul e mesmo da África tinha uma conotação bastante ideológica. E nós temos que esquecer um pouquinho do aspecto ideológico e nós temos que fazer um pouquinho de política bilateral. Eu acredito que nesses primeiros, nós estamos gravando hoje, 12 dias de governo Temer, José Serra, como chanceler, ele realmente se destacou nesses 12 dias. Porque já abriu realmente a política nossa para países desenvolvidos, países de primeiro mundo, que nós não podemos perder, em hipótese alguma, nesse momento, de fazermos essa relação bilateral, independente dos países do Mercosul. Mas nós temos que nos abrir para o mundo, principalmente agora com 11 milhões de desempregados e o país extremamente desorganizado. Doutor Alceu, a gente agradece muito a sua presença mais uma vez com a gente, falando desses assuntos do Brasil, da política econômica, da política social, esse país que está tentando se reorganizar para voltar a crescer, para voltar para o rumo do desenvolvimento e da justiça social. Um grande abraço. Obrigado, Alexandre. Obrigado, amigos, telespectadores da TVR. Parabéns, Alexandre, por você escolher a grande TV de Piracicaba, que é a TVR. Um abraço a todos. Muito obrigado. Obrigado pelo seu prestígio, pela sua colaboração sempre com a gente. E nós voltamos a seguir com mais destaques no Néder Especial de hoje. O Clube de Campo de Piracicaba realizou o seu festival de inverno, destacando a dança, destacando o balé. E você vê aí as imagens do balé do CCP Liceu, o tradicional evento que trouxe mais uma vez a magia com as aranhas, as bruxas, os morcegos, uma encenação maravilhosa do grande destaque da cultura pop mundial, Família Addams. Foi realmente maravilhosa a apresentação deste espetáculo, que já havia sido apresentado no ano passado no Teatro Erotides de Campos, no Engenho Central, e agora foi reapresentado no Salão de Cristal do Clube de Campo de Piracicaba. É o Festival de Inverno do CCP Liceu, mostrando mais uma vez o talento desses artistas, dessas meninas, desses meninos, desses jovens, moças e moços, conduzidos pela magia da emoção da cultura. Parabéns a toda a diretoria do Clube de Campo, parabéns à diretoria cultural e especialmente à professora Ivana Vendemiati, que está realizando um trabalho fabuloso há vários anos como professora de balé do Clube de Campo. Um trabalho realmente que dignifica a cultura de Piracicaba, que mais uma vez é destaque em todo o estado. Fique ligado, fique ligada, vamos conferir então mais imagens, mais cenas do espetáculo de inverno, o Festival de Inverno do Clube de Campo de Piracicaba, o CCP Liceu, o tradicional evento que traz a família Addams representada no palco com as emoções das danças e do balé. Vamos lá.
Essa semana foi difícil em Piracicaba, muita dor, muita tristeza, muita especulação também. O mais importante é ter confiança no futuro e acreditar que as dificuldades e as angústias do presente não se repetirão mais. E para que elas não se repitam, é preciso acreditar numa sociedade mais fraterna, numa sociedade mais amorosa. E talvez uma palavra tenha faltado. Talvez uma palavra volte um dia a faltar. Talvez daqui um ano, talvez daqui um minuto. A palavra que falta e que gera todas as mazelas e que gera todas as dores e todas as tragédias, muitas vezes é essa tão abençoada palavra que se chama solidariedade. E quando a solidariedade falta, a dor aparece, a tragédia surge. Vamos lutar pela solidariedade. E junto com a solidariedade, que venha também a tolerância, o amor ao próximo e o diálogo. Fechando o programa de hoje, tenha uma grande semana. Fique sempre com Deus. Tchau, valeu!